Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Você já me conhece, né? Sou Jairo Carioca, sou psicanalista, escritor, poeta, pesquisador no Laboratório de Educação, Gênero e Sexualidades da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e estou aqui com mais um tema dentro da nossa prática, que é a psicanálise. Eu queria falar com vocês hoje sobre algumas fábulas, algumas lendas, alguns mitos que existem dentro da psicanálise, algumas delas até tidas como verdadeiras. Então, algumas pessoas me enviaram perguntas, eu selecionei algumas perguntas, daquelas que considero mais pertinentes, porque são extremamente resistentes dentro do movimento psicanalítico, e nós estaremos, então, tentando discutir esses temas. Deixo bem claro que o meu propósito aqui não é fechar o raciocínio, dizer que isto, aquilo é aquilo, mas propor um debate, propor reflexão sobre isso. O primeiro tema é de uma pessoa da cidade do Acre que me pergunta se pode haver psicanalista homossexual. A pergunta dela é essa: o homossexual pode ser psicanalista? Então, como eu disse, são perguntas que persistem dentro do ambiente psicanalítico desde o seu nascedor, ou seja, desde Freud. Em dezembro de 1921, Ernest Jones, psicanalista e amigo de Freud, escreve a respeito de um médico holandês, homossexual, que o Ernest Jones desejava excluí-lo da formação para o exercício da psicanálise por conta de uma questão, é que esse médico ele era homossexual. Então, a resposta de Freud foi a seguinte, da mesma forma que não podemos apoiar a condenação legal da homossexualidade, não podemos recusar, com base nisso, a admissão à formação. Uma admissão requer o exame das qualidades do candidato e não sua escolha de objeto sexual. Em outras palavras, Jones, se por um lado a profissão do psicanalista requer certa qualidade do funcionamento psíquico, por outro, não se poderia impedir alguém de exercê-la considerando apenas as modalidades da vida sexual. Assim, dessa forma, a relação que Freud estabelece entre a discriminação legal em vigor em quase todos os países da sua época e a proibição psicanalítica acaba por confrontar o Ernest Jones com sua própria confusão, aquela que consiste em tomar uma repressão cultural por um discurso de verdade sobre a coisa psíquica. Se há uma interrogação aqui sobre o funcionamento psíquico nessa conversa, é sobretudo sobre aquele de Jones, né? Se há alguém aqui que precisa ser questionado pela psicanálise, esse alguém não é o médico holandês, é o próprio Ernest Jones. Só que essa confusão persiste até hoje. Vocês vão encontrar vídeos na internet onde se diz que o homossexual não pode ser psicanalista. Recentemente eu assisti um vídeo, inclusive enviado por essa pessoa do Acre, me enviou um vídeo aula de um grupo de psicanalistas de São Paulo, onde aquele que conduzia o seminário, ele afirmava nitidamente que um homossexual não podia ser psicanalista. Ele chega até a questionar, porque alguém na aula pergunta se diz que Lacan também era homossexual, ele fala, bom, eu não sei se Lacan é homossexual, eu acho que não, tal, e fica pairando naquele dúvida se pode, se não pode, se deve ou se não deve. Isso tem a ver também com desdobramentos religiosos dentro da psicanálise, que é uma questão que eu vou falar lá na frente. Mas até há pouco tempo, e ainda em alguns lugares, né, a única possibilidade de um candidato homossexual vir a ser aceito dentro de uma sociedade psicanalítica é se ele ocultar a sua vida sexual, ou pelo menos manter-se neutro sobre este assunto. Eu mesmo convivo já dentro do circuito psicanalítico há 19 anos, conheci amigos psicanalistas que eram homossexuais, mas não se discutia sobre isso, não se falava sobre isso. A vida sexual do analista é uma vida trancada a 7 chaves. Então, o coming out de vários psicanalistas, principalmente, né, e primeiramente nos Estados Unidos, na década de 1990, você tem esse segredo de polichinelo, né?
O segredo que não se diz para ninguém. E é claro que a colocação do homossexual à distância jamais se acomodou simplesmente essa esquematização do rótulo que patologiza quando não insulta, né, o próprio sujeito. Quando se é psicanalista, é preciso fundamentar em teoria analítica o ponto de vista defendido. E aí não faltaram teorias para poder negar, não faltaram teorias para poder patologizar essa questão, né, essa impossibilidade de haver um analista, de haver um psicanalista que fosse homossexual. E aí eu queria falar de dois, inclusive. A teoria mais recorrente identifica a homossexualidade e perversão, né? E o próprio Lacan repetiu isso, que a homossexualidade e perversão caminhavam juntos. Então, no comentário, né, sobre o Banquete de Platão, o Lacan ele fala do amor grego, do amor dos belos moços, né, para ressaltar a dimensão da sublimação, e acrescenta assim: isso não faz com que o amor grego deixe de ser uma perversão, por mais que seja sublimação, que não venha nos dizer sob o pretexto de que era uma perversão preconcebida, aprovada ou mesmo festejada, que não fosse uma perversão. A homossexualidade não deixa de ser o que ela é, uma perversão. Quando Lacan traz essa fala, isso criou ainda mais uma problemática, né, ao fato de o analista poder ser analista sendo homossexual. Aquilo que o próprio Freud já havia dito para Ernest Jones, que não havia impossibilidade alguma, que não interessava a ninguém, né, a escolha de objeto sexual do sujeito, para que ele pudesse ser admitido nas qualidades de candidato. Quer dizer, Lacan ignora isso. Então, além do próprio Lacan, o raciocínio implícito que proibia o homossexual de se tornar psicanalista podia ser resumido assim. Saiu o cachorrinho da minha filha. Podia ser resumido assim. Cachorrinho neném é assim, né? Fica chorando. Como é que alguém que desconsidera a diferença do sexo e recusa a castração poderia possibilitar que seu paciente tenha acesso a isso? Inclusive, essa é a lógica utilizada por esse professor na transmissão desse seminário, quando ele diz como é que alguém que desconsidera a diferença dos sexos e recusa a castração poderia possibilitar que seu paciente tenha acesso a isso. Como poderia ajudá-lo a reconhecer a falta irredutível, que é a castração, própria da condição humana? E aí poderíamos estender esse raciocínio para além da profissão do próprio psicanalista. Se o perverso não respeita outra lei, além daquela que ele mesmo edita, né, deve-se proibi-lo de ser um jurista? E assim por diante. Então a crítica a essa posição exigiria um longo desenvolvimento. Mas aí eu vou me ater aqui a duas observações, né, a partir de duas palavras: perversão e homossexualidade. Se o sujeito está dentro dessa questão se é a homossexualidade uma perversão, e o perverso é aquele que não respeita outra lei além daquela que ele mesmo edita, então ele não só estava proibido de ser psicanalista, como está proibido de ser advogado, de ser jurista, de ser médico e de ser diversas outras questões. Então, perversão, é preciso entender primeiro que a psicanálise provém de uma dupla, o que pode causar aí uma certa confusão, né? A disposição perversa, polimorfa da sexualidade infantil, ela tem uma dimensão genérica, como vai dizer Freud nos 3 ensaios, na teoria dos 3 ensaios da sexualidade. Negativamente, ela resulta da imaturidade genital da criança, de sua incapacidade de descarregar sua excitação pelo coito, o que acaba levando aí a utilizar os meios de que dispõe, e aí todos os meios, né, a boca, a pele, os olhos, a curiosidade, a fala, os pensamentos, né, o ânus, e por aí vai, que são todos aquilo que está à disposição da criança. Então, de forma mais original, a perversão acaba definindo um sexual muito plástico, e é por isso que Freud vai chamar de polimorfo.
criativo, gerando prazer por todos os meios, não livrando nenhuma das atividades da infância. Por outro lado, a perversão no sentido da sexualidade adulta. Você vê que eu falei da perversão a partir de 2 pontos. A perversão dentro de uma questão do infantil e a perversão no sentido da sexualidade adulta, que vai definir um comportamento específico, não mais genérico, que se caracterizava pela submissão do ato à realização de uma fantasia, mas de uma única. A imagem das cerimônias sadomasoquistas, né? Aquelas encenações milimétricas, né? A própria versão caricaturesca desse despotismo da perversão, que não atribui aí ao objeto sexual nenhuma outra existência além daquela, né, da qual o perverso exige que o sujeito se curve. Daí que toda a sexualidade adulta tem sua fonte na fantasia, e a potencialidade perversa, que é levar o parceiro a encenar o roteiro que permite a realização do desejo deste, nunca está ausente. A diferença reside mais no tratamento do objeto. Quando a perversão é totalmente subjugada à vida sexual, né, ela torna o objeto tão cambiável quanto indiferente. Pouco importa, nesse sentido, qual seja a mulher, pouco importa qual seja o homem, pouco importa qual seja o outro. Desde que esse outro, por exemplo, use uma calcinha de renda vermelha, ou desde que esse outro use meias de renda, ou seja, a coisa tá subjugada, né? Dentro de uma questão de objetal, que a diferença reside mais no tratamento do objeto. O caso muda quando vem se misturar o amor, quando o objeto é eleito. Só que muitas vidas, tanto as heterossexuais como as homossexuais, conjugam as duas formas. Perverso num dia ou numa noite e apaixonado para sempre, né? Então, ao mesmo tempo que a homossexualidade deixou de ser uma qualidade hoje, que é obstáculo à admissão assim, da formação analítica, e quando isso ainda acontece, o que está em questão não é mais a vida psíquica do candidato, mas aquela do próprio psicanalista. Aliás, eu tenho um áudio no meu podcast onde eu falo isso de forma mais ampla, né? A questão da homossexualidade, da psicanálise, dentro da psicanálise, a homossexualidade na história da psicanálise, a relação da homossexualidade na teologia, principalmente na teologia paulina. Você que quer se aprofundar mais nesse assunto, o canal do podcast, né, Freud está on, onde eu delineio isso com mais detalhes, né, de que homossexual Paulo fala na carta dele aos Romanos, o que a teologia tem a dizer sobre a questão da homossexualidade a partir da teologia paulina, o que a psicanálise, qual é a relação da história da psicanálise com a homossexualidade, haja vista que a própria Organização Mundial de Saúde só vai despatologizar a homossexualidade muitas décadas depois de Freud. Freud já dizia que a psicanálise não deveria patologizar de forma nenhuma a homossexualidade, que pouco importa o objeto que o sujeito elege como objeto, como escolha sexual, enfim. Então, quando você tem dentro da psicanálise alguém que diz isso, que o sujeito homossexual não pode ser psicanalista, isso fala mais do próprio sujeito que fala do que o outro que se propõe a isso, né? O impedimento que a perversão constitui permanece. Não se trata dos detalhes da vida sexual de cada um, nesse caso da perversão, né? Que vão implicar nas escolhas de cada um, de forma nenhuma, mas das modalidades de relação com o outro, como cada um relaciona-se com o outro, né? Para que a psicanálise seja possível, o paciente tem de ser uma pessoa e não um objeto indiferente e intercambiável, né? Aproximar-se da singularidade, da alteridade do analisando, supõe aí um funcionamento psíquico inverso ao próprio funcionamento perverso. O perverso possui seu objeto, enquanto inversamente deixa-se desapossar o quanto possível de sua própria identidade psíquica. É a condição exigida pelo método analítico. É a condição de uma escuta que suspenda os seus desejos, deixar-se desapossar de sua própria identidade psíquica. É uma condição sine qua non para que haja análise. E aí,
o Contardo Caligares, ele vai escrever no livro dele Cartas a um Jovem Terapeuta, né? Inclusive respondendo essa pergunta também sobre a questão da homossexualidade e da psicanálise, ele vai falar que para o inferno, para o inferno, os psicanalistas que se tornam missionários, aqueles que querem catequizar o sujeito, normatizar, né? Gente, a psicanálise é um ofício perigoso. E assim vamos ver a outra posição, a homossexualidade, como uma interrupção no desenvolvimento psicossexual. E o outro estabelece uma equação entre homossexualidade e sexualidades parciais, né, oral, anal, fálica. Por trás de todas essas formulações teóricas se esconde aí uma representação normativa do desenvolvimento que tem sua melhor definição na expressão primado do genital. Nesse seminário, o sujeito falava isso, né? Que a sexualidade ela tem que ser madura. E a maturidade da sexualidade ela era expressada pelo primado do genital, ou seja, a genitalidade, né? O encontro finalmente esperado entre o pênis e uma vagina. E das pessoas correspondentes seria aí, então, um sinal de um acabamento de um ser psicossexual. Então, esse sujeito está pronto para ser analista. Aí o Contardo Caligares vai dizer para o inferno os psicanalistas que querem ser missionários. Porque se tem uma coisa que a psicanálise vai mostrar em Freud, é que a descoberta da sexualidade infantil perturba justamente essa visão conformista. Não é à toa que na teoria dos 3 ensaios de sexualidade, que Lacan, o próprio Lacan vai pontuar como uma das principais leituras da psicanálise, porque vai falar da teoria da pulsão, né? Você tem alguma coisa ali que vai mostrar que a sexualidade infantil é como inconsciente, não tem idade, ignora o tempo. Então, o seu recalcamento nutre a angústia, alimenta desprazer, gera sintomas. Então, não há dificuldade de ereção, como vai dizer a psicanálise, ejaculação precoce, frigidez, vaginismo, que não tenha nisso um remetimento à própria sexualidade infantil, perversa e polimorfa. Então a sexualidade humana, que fica sempre entre pulsão e fantasia, deve-lhe tudo. Não somente as carícias preliminares, mas a coreografia do coito também. Então o primado do genital permanece tributário de uma ideologia da natureza, até mesmo do instinto. O primado do genital, o discurso da primazia do genital é um discurso biológico, é um discurso instintual, é um discurso cultural, não é um discurso do inconsciente. O inconsciente traz o outro discurso, que é o discurso que está sempre entre pulsão e fantasia. Sempre o discurso da sexualidade infantil, que é como inconsciente, né? Não tem idade, Eros não atravessa Cronos, Eros não conhece Cronos. E aí vale lembrar as próprias palavras de Freud, dirigida a Ernest Jones, como nós começamos a responder essa pergunta, onde ele reflete vários desenvolvimentos na sua obra publicada. E aí ele vai falar essa frase dos 3 ensaios da teoria da sexualidade, né? Nem resposta a Ernest Jones, onde ele diz que do ponto de vista da psicanálise, o interesse sexual exclusivo do homem pela mulher é também um problema que requer uma explicação, e que isso não é algo óbvio. A sexualidade humana não é mais natural do que contranatural. E aí ele vai dizer, Ernest, a sexualidade humana é desnaturada. A heterossexualidade não é explicável mais facilmente do que a própria homossexualidade. Ambas provêm de uma psicogênese complexa, no término do qual se desenha a escolha de objeto. E aí ele finaliza a carta dizendo que a psicossexualidade é sempre um enigma. Então, assim, é interessante a gente observar como Freud finaliza isso, né? E mesmo Freud dizendo isso, mesmo Freud escrevendo isso, esse debate continua. Você tem o Lacan dizendo que a homossexualidade é uma perversão, e esse debate continua, E entender a própria ambiguidade da própria perversão, como eu disse aqui. A perversão no sentido da sexualidade infantil, que é sempre perversa e polimorfa. E a perversão tida dentro da sexualidade adulta, que é aquela que pouco importa qual seja o objeto, desde que se satisfaça um ritual. Pouco importa qual é a mulher, desde que ela use meias vermelhas. Então, aí
você tem um outro modelo de perversão. Freud escreveu uma carta ao escritor e o filósofo Zweig, né, que ele diz o seguinte, Zweig diz o seguinte, nessa carta, Freud escreve para ele o seguinte, ó, por que o homem não pode aceitar o amor físico de outro homem? Olha que interessante. Isso está nas correspondências entre Freud e Zweig, entre 1908 e 1929. Acho que é isso, Zweig, eu não sei muito pronunciar esse nome alemão. Era um escritor, né, da qual Freud gostava demais das escriturísticas dele. E aí Freud escreve, ao final de um livro que lê dele, Freud escreve essa carta. Por que o homem não pode aceitar o amor físico de outro homem, mesmo quando se sente muito ligado a ele no plano psíquico? Isso não seria contrário à natureza de Eros, que com a superação da rivalidade natural entre os homens, na atitude de ciúme, teria um triunfo notável. O amor de um homem por outro homem também seria mais fácil no plano do desenvolvimento histórico. Talvez fosse até mesmo melhor, posto que não haveria necessidade de superar aquele último resto de estranheza entre homem e mulher. E não conteria aquele sadismo a mais que envenena as relações entre os dois sexos. Também não é contrário à natureza humana, pois esta é bissexual. Ademais, essa incapacidade nem sempre existiu. O amor grego e romano provam isso, né? E parece existir unicamente para nós hoje, mas não para todos. Quando existe, ela é insuperável. Qual é o fundamento dessa repulsa aparentemente elementar? Não se sabe. Então, volto a repetir de novo, aqueles que quiserem se aprofundar mais nessa questão, sobre a questão da homossexualidade dentro da história da psicanálise, eu tenho um podcast no meu canal de podcast Freud Está On, onde eu trabalho melhor essa relação da Organização Mundial de Saúde, dos próprios psicanalistas estadunidenses que fizeram manifesto contra a Organização Mundial de Saúde quando essa despatologizou a homossexualidade. Você acha que foi fácil? Mesmo dentro da sociedade psicanalítica, os psicanalistas rejeitaram a ideia de homossexualidade não ser uma patologia, quando a Organização Mundial de Saúde despatologizou. Isso décadas depois de que Freud já tinha dito que não era uma patologia. Então você vê que esse tema é um tema bastante complexo dentro da psicanálise. Bom, espero aí ter trazido alguma elucidação. Vamos para a segunda pergunta. Jairo, esse aqui vem no rapaz aqui do Rio de Janeiro, que ele diz assim: mediante tudo isso que nós estamos vendo, governo Bolsonaro de um lado, Lula do outro, PT versus Bolsonaro, esquerda versus direita, e como alguns psicanalistas têm se posicionado em relação a isso, e alguns têm recebido muita crítica em relação a se posicionar, eu te faço a seguinte pergunta: o psicanalista tem que ser apolítico? E sobre a psicanálise se envolver com políticas públicas, é possível? Você vê que aqui, na verdade, são duas perguntas, né? A primeira é a questão da neutralidade, do psicanalista ser apolítico, da psicanálise ser apolítica. A segunda é o envolvimento da psicanálise com uma espécie de uma política pública. Bom, a coisa é contraditória, né? Se a psicanálise é apolítica, não tem como se envolver com políticas públicas. E a própria palavra políticas públicas já é ambiguidade, porque se é público, é político. Então, você vê que é um emaranhado de mal-entendidos aqui. E que não é dele que faz essa pergunta, né? A própria palavra políticas públicas já é um oxímoro, já é uma redundância desnecessária. Tudo que é público é político. Por isso, o inconsciente é definido também por Lacan como político. O inconsciente é político, vai dizer Lacan. Então, como pode haver a possibilidade de uma psicanálise apolítica? Recentemente eu li um artigo de uma psicanalista de renome em São Paulo, fazendo duras críticas ao Christian Dunker e a toda essa posição que ele tem feito de forma radical contra o governo Bolsonaro. E eu participei também de um congresso da Sociedade Psicanalítica em Belo Horizonte, onde os psicanalistas também fizeram duras críticas ao Thales Absaber e ao Boulos e a outros psicanalistas aí, como o próprio Contardo Caligares, já falecido,
Maria Lúcia Homem, né, Joel Birman, o Antônio Quinet, quer dizer, são diversos psicanalistas que têm vindo nas mídias sociais enfatizar, fazer uma certa denúncia contra um governo fascista, contra uma modalidade cada vez mais contrária aos direitos humanos, enfim. E aí nessa sociedade os psicanalistas eles diziam, né, que o psicanalista tinha que estar preocupado era com a clínica, tinha que estar preocupado era com a prática clínica, e não com movimentos políticos, não em estar discutindo coisas para além na cultura. Assim, esse é um tema que divide os psicanalistas. Você tem um grupo de psicanalistas que vai dizer psicanálise tem que estar preocupado com os sintomas da clínica e tal. E tem outro grupo de psicanalistas que está dizendo, cara, mas esses sintomas são gerados por um mal-estar social. Vamos a Freud? Eu li um livro recente, lançado pela psicanalista e pesquisadora, né, Elisabeth Andantot, que é As Clínicas Públicas de Freud, Psicanálise e Justiça Social, onde nesse livro ela fala sobre a psicanálise como instrumento de justiça social. E ela fala do mito de que Freud fosse apolítico. E aí ela traz uma extensa pesquisa sobre o movimento de psicanalistas europeus entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que defendia, inclusive, a gratuidade e a democratização do atendimento psicanalítico como necessidades, tanto quanto o direito à saúde física. Então, para a psicanalista Elisabeth, né, ela vai afirmar que a psicanálise tinha que ser democratizada, que o psicanalista não pode ser apolítico e que a psicanálise não pode ser só para burgueses. E ela traz uma crítica dura ao aburguesamento e elitização da psicanálise, que vários psicanalistas hoje em dia têm trazido, inclusive, esse debate à tona, né, da questão do aburguesamento e da elitização da psicanálise. Bom, esse tema não é um tema recente, na verdade isso é um tema já bem antigo dentro da psicanálise. Eu tinha citado esse livro aqui do Contardo Caligares, e é esse aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, Carta a um Jovem Terapeuta. Essa edição aqui é a última, edição revista e ampliada, com novas cartas, né, sobre a questão da homossexualidade e outros temas. Esse aqui é o livro que não só psicanalistas, mas todos aqueles que gostariam de entender um pouco a psicanálise deveria ter enquanto cabeceira, né? Enquanto cabeceira, para tirar as dúvidas. Até aquele que deseja ser psicanalista e tal, deveria ler esse livro antes de se submeter aí a uma formação psicanalítica. Nessa questão aí, então, do que a gente está falando, que é a psicanalista apolítico, você tem aqui a Françoise Perrier, nesse livro aqui, A Formação do Psicanalista, onde ela vai falar sobre essa posição de ser apolítico dentro da psicanálise, né? Inclusive ela vai dizer que isso é uma impossibilidade, já que o inconsciente é político, já afirmava Lacan. E aí o comprometimento do psicanalista em estar de fato investigando não só os sintomas dentro da clínica, mas aquilo que origina os sintomas. E esses sintomas são originados fora da clínica. E ela fala também sobre a questão de uma psicanálise social. Gente, não dá para falar de psicanálise social se você não estiver comprometido com a questão política social. Se você não estiver comprometido com a questão do sofrimento do sujeito produzido na polis. Isso é política. A Elisabeth Andantot, né, investigando documentos da época de Freud, relatos orais, recupera um lado negligenciado da história freudiana, que era um Freud comprometido com a criação de um sistema de atendimento psicanalítico voltado para classes mais baixas. E aí nesse livro ela desconstrói a ideia de que o cuidado com a saúde mental era privilégio de elite e que Freud não estava atento à conjuntura política de seu período, ao contrário. Ela vai dizer que o desenvolvimento da psicanálise, do movimento de clínicas gratuitas na Europa após a Primeira Guerra Mundial,
que oferecia um tratamento psicológico para a população pobre e socialmente marginalizada, e tinha o intuito de criar um caminho de transformação na sociedade, já estava na gênese da própria psicanálise em Freud. E aí ela vai afirmar que foi subestimada a consciência do Freud sobre o mundo político mais amplo que existia ao redor dele. Se tinha alguém extremamente político, envolvido nas questões políticas, essa pessoa era Freud. Então ela traz essa crítica, e a Elisabeth Rodineskov também, no livro sobre Freud, né, sobre a vida de Freud, Peter Guy também, na sua biografia de Freud, eles vão trazer a ideia de um Freud extremamente marcado pelas questões políticas do seu tempo. Então esse mito, essa ideia de que Freud era político, é isso, é uma fábula. E que aí o psicanalista tem que ser como Freud, apolítico, o psicanalista não pode ser nem de direita, nem de esquerda, o psicanalista não pode isso, o psicanalista... Isso aí tudo é mito. Isso tudo é mito. Isso tudo é lenda. Tá? Isso tudo é lenda. Muita gente promoveu a ideia de que Freud era político no sentido de que ele não tinha consciência. Ser apolítico, para Elisabeth Rodineskov, para Elisabeth Dantot, ser apolítico é não ter consciência, coisa que Freud tinha, consciência política. Tá? E ele tinha muito. Inclusive, o Peter Guy vai dizer que quando Freud era universitário, ele pensou em estudar direito. E que Freud estudou cultura e tinha fascínio pelos movimentos sociais. Quando você começa a olhar para isso, você percebe que a narrativa de um Sigmund Freud isolado no topo da montanha, alheio e alienado totalmente às questões sociais que estavam acontecendo ao redor dele, essas questões não se sustentam. Não se sustentam. Eu participava de uma sociedade, inclusive, que fizeram lá um manifesto que o psicanalista não podia estar discorrendo sobre política, que o psicanalista não podia ter partido, que o psicanalista não podia, tinha que ser apolítico. Eu fui totalmente contraditório a isso. Para quem me conhece sabe que eu sou também um desses que defende a ideia, né, de uma política consistente voltada para os direitos humanos, uma política voltada para a proteção daqueles marginalizados, das minorias, uma política de divisão de bens, né? Então, assim, uma política mais centrada dentro de um olhar daquilo que a gente pode chamar de esquerda, né? Então, assim, e você tem diversos psicanalistas dentro desse olhar. Herbert Marcuse era um deles. Marcuse escreveu um livro sobre psicanálise e cultura, onde ele vai traçar esse viés psicanalítico, cultural, histórico de Freud, extremamente político, né? Então, esse olhar de um Freud à política é um olhar que não se sustenta. Pouco antes do fim da Primeira Guerra Mundial, 2 meses antes do armistício, no 5º encontro da Associação Internacional da Psicanálise, Freud faz um discurso incrível em que ele afirma que a consciência, enfim, da sociedade despertaria. Freud odiava a monarquia, o que vai dizer a Elisabeth Rodineskov. Então o discurso dele fez parte do começo de transformação da Europa Central e Ocidental com o fim, inclusive, do Império dos Habsburgo, né? Quando ele afirma que a consciência da sociedade, enfim, vai despertar, ele está dizendo que o povo não vai mais tolerar esse tipo de opressão advinda dessas sociedades absolutamente hierárquica e controlada da monarquia. Ele também falou para esse público que os psicanalistas precisavam estar prontos para isso e deveriam participar, inclusive, senão a psicanálise ficaria isolada e marginalizada. E ele já previa ali todo o movimento psicanalítico e que, efetivamente, ele executou, criando a Sociedade Psicanalítica. O título desse ensaio, para vocês dizerem que eu não estou inventando isso, é Os Novos Caminhos da Terapia Psicanalítica, onde nele Freud faz algumas observações, tipo, algumas pessoas que vou dizer podem não ser conhecidas de vocês, mas tratemos de nos familiarizarmos com elas. Precisamos prestar atenção no que está acontecendo para sobreviver, e para isso precisamos nos alinhar à social-democracia. Olha aí, olha o Freud.
um Freud, vamos dizer assim, um Freud à esquerda, né? Precisamos, enquanto psicanalistas, nos alinhar à social-democracia. E foi ali que Freud disse que no futuro o tratamento psicanalítico seria gratuito. Então, em Freud, você tem a ruptura das duas coisas. A questão de uma psicanálise apolítica, de um Freud apolítico, a questão da psicanálise estar alijada do discurso social, da psicanálise, de uma psicanálise social, de direitos públicos. Ou seja, imagina a psicanálise no SUS. É isso. No momento que a gente está atravessando, né, um governo fascista, um governo que está suprimindo os direitos humanos, no momento em que o SUS se mostra tão importante, a ponto de mecanismos, né, outros países, mecanismos internacionais reconhecerem a importância e a grandeza do SUS. Recentemente o o jornal Le Monde falou sobre a importância do SUS, e aí você tem um governo que está querendo desmantelar, isso começou lá no governo Temer, né, com a questão do congelamento do investimento na saúde e na educação por 10 anos, e dar continuidade a esse desmonte com o governo Bolsonaro. Você vê o Freud já falando da possibilidade de uma psicanálise gratuita. Isso muda a narrativa de uma psicologia individual para uma narrativa de patologia social. Freud está saindo da clínica e indo para a cultura. Ele não fala de indivíduo aqui com transtornos mentais, mas de uma maneira mais ampla sobre mulheres que sofrem privações, crianças em situação de rua. Ele está falando de patologia social. E afirma que é a isso que a psicanálise precisa prestar atenção a partir daquele momento. Freud está falando de uma psicanálise social. Infelizmente, e aí a gente vai ter um problema, a psicanálise que chega no Brasil é uma psicanálise que tem muito a influência estadunidense, né? Isso não pode ser ignorado. Os psicanalistas que foram para os Estados Unidos encontraram ali o macartismo, né? E encontraram o J. Edgar Hoover. Isso não pode ser ignorado. Que inclusive perseguiram esses psicanalistas por causa de duas coisas. Porque a maioria deles eram de esquerdas e eram judeus. Então, para sobreviver a Hoover nos Estados Unidos, né, e a perseguição alemã de Hitler, esses psicanalistas acabaram reprimindo essas ideias de Freud, de uma psicologia social, de uma social-democracia, né? Essas primeiras experiências e atividades foram reprimidas. E aí, eles não foram bem aceitos dentro da psicanálise hegemônica, né? Que é muito conservadora nos Estados Unidos. E é esta psicanálise conservadora, atravessada por um discurso marcatiano, né, marcatismo, de Edgar Hoover, esse discurso, essa psicanálise que chega no Brasil, principalmente trazida pelos médicos, elitistas, burgueses, brancos, esses médicos, psicanalistas, indo lá para os Estados Unidos, né, trazem essa psicanálise para o Brasil, essa psicanálise com esse olhar hegemônico, e aí você vai desenvolver uma psicanálise que tem essa influência estadunidense. Mas não, né? Mas não sem resistências. Uma psicanálise que a gente pode chamar assim de uma psicanálise branca, elitizada, burguesa, composta pela classe médica, elitista, de uma direita ultraliberal e conservadora, que inclusive vai apoiar a ditadura militar. E aí eu quero invocar dois personagens aqui para vocês. Um deles é o Hélio Pellegrino, e aí esse livro A Burrice do Demônio, e o outro Eduardo Mascarenhas, olha aí a bandeira do Brasil. Psicanálise no pensamento neoconservador. Por que esses dois, Jair? Aqui, os dois psicanalistas. Para mostrar que essa psicanálise conservadora, ultraliberal direita, marcada aí pelo J. Edgar Hoover, pelo macartismo que chega no Brasil, vai sofrer resistências. Embora elas vão ser instituídas, você vai ter psicanalistas como Hélio Pellegrino, psiquiatra, médico, que vai ler Freud e vai descobrir em Freud um sujeito preocupado com a questão social.
um sujeito preocupado com os moradores de rua, um sujeito preocupado com as crianças abandonadas, um sujeito preocupado com tudo isso. E vai tentar implantar isso aqui no Brasil, claro, sofrendo extremamente resistências, porque você tem agora também, né, a gente não pode esquecer o atravessamento da ditadura militar. E é interessante a gente trazer isso, tá? Porque o envolvimento político, sobretudo o psicanalista Hélio Pellegrino, psiquiatra, psicanalista, poeta, escritor, amigo do Érico Veríssimo, né? Do Mário de Andrade, de diversos outros autores, diversos poetas, e talvez um dos psicanalistas mais políticos que esse Brasil já viu, e aí você vai falar de Christian Duncan e tal, eles têm os precursores, Hélio Pellegrini e Eduardo Mascarenhas é um desses. O Hélio Pellegrini, inclusive, vai participar no processo de denúncia e esclarecimento aí da participação do doutor Almícar Lobo como médico militar na tortura política dos anos 70, inclusive no episódio da morte do ex-deputado Rubens Paiva, com a cumplicidade do analista didática, do analista de data do Rubens Paiva. Então, o Hélio Pellegrini vai denunciar, né, o médico Almícar Lobo, que era médico militar, como torturador, como um dos responsáveis pela morte do deputado Rubens Paiva, com a cumplicidade do analista de data do próprio Rubens Paiva, o Dr. Leão Cabernit. E a esse episódio de denúncia do Hélio Pellegrini, vai lembrar que Hélio Pellegrini vai fazer essa denúncia em plena ditadura militar, deu ao Hélio Pellegrini a expulsão da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro em 1980, né, junto com o seu colega Eduardo Mascarenhas. Então os dois vão ser expulsos da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro por terem denunciado dois médicos psicanalistas que faziam parte da questão da tortura, né, e da denúncia de outros colegas. Vocês verem que essa posição de psicanalista não é uma posição fácil. O Hélio Pellegrini foi o fundador da Clínica Social de Psicanálise, a primeira clínica social de psicanálise no Brasil. E aí, como ele mesmo afirmou, né, ele vai fundar a sociedade, né, a Clínica Social de Psicanálise, depois de expulso da sociedade, por conta de uma coisa. Olha a fala dele. Só entra quem paga o meu preço. Era isso que os psicanalistas diziam, não. Recentemente, eu conversando com uma amiga que é psicanalista, ela dizia assim, Jair, eu cobro caro, porque eu vivo caro, eu como caro, eu visto caro, e a psicanálise não é para qualquer um, é por isso que eu cobro caro. O que pode se falar de um discurso desse, né? Eu convivo com psicanalistas mais diversos, tudo é muito caro. Você participa de um congresso, você tem que se dispor de valor. Participa de um cartel, tem que pagar. Participa de uma jornada, tem que pagar. Participa de um grupo de estudo, tem que pagar. Sua análise pessoal tem que pagar. Sua formação dos caras tem que pagar. Sua supervisão tem que pagar. Tudo paga. É muito caro ser psicanalista. E aí quando o sujeito está nesse lugar, é como se ele estivesse tirando o prejuízo dele. Para estar aqui eu investi muito. Eu gastei muito. A gente ouve isso, eu ouço isso de psicólogos. Eu investi muito para ser psicólogo, eu gastei muito para ser psicólogo. Tem que pagar. O sujeito tem que pagar. Então, o Eduardo Mascarenhas, o Hélio Pellegrini, nesse livro A Burrice do Demônio, ele vai dizer isso. Que ele pensou o seguinte, naquilo que os psicanalistas diziam. Tem que pagar. Tem que pagar. E aí ele vai dizer, só entra quem paga meu preço. E o preço é a nossa linha de partilha severa. É o leão de chácara na porta do consultório, que tem a arrogância de barrar a imensa maioria do povo brasileiro. O preço é uma determinação do mercado, o ponto em que a psicanálise se articula com a política. Olha que coisa interessante, né? É o valor que o outro paga que se torna o leão de chácara. É aquele, para quem não sabe, o leão de chácara é aquele sujeito, segurança, né? O que permitia que alguém viesse falar com o coronel ou não. Então, o Hélio Pellegrini falou isso, olha, o preço é um barrador. E é a articulação da psicanálise com a política. E aí ele vai fundar a Clínica Social da Psicanálise, uma iniciativa até então sem precedentes no Brasil,
e estendeu o atendimento da clínica social até a favela carioca, o Morro dos Cabritos. Em plena ditadura militar. Em plena ditadura militar, Hélio Pellegrini não só funda a clínica social, como estende esta até a Morro dos Cabritos e ainda dá cobertura a militantes políticos que precisavam deixar o país através da clínica social de psicanálise. Você vê que não era só atendimento, também era um lugar de escape, né? Freud, no texto Ego e o Id, ele escreve o seguinte: se a psicanálise, ao lado de sua significação científica, tem valor como procedimento terapêutico, se é capaz de fornecer ajuda àqueles que sofrem em sua luta para atender às exigências da civilização, esse auxílio deveria ser acessível à grande maioria. Deveria ser acessível para aqueles demasiado pobres para reembolsar o analista por seu laborioso trabalho. Eu estou falando de Freud. Lá atrás, lá no texto dele, Ego e Id. Psicanálise deveria ser para todos. Desde 2016, e hoje, Jairo, em São Paulo, desde 2016, existem 3 versões da clínica psicanalítica de Hélio Pellegrino em espaços públicos. Inclusive, eu tive o prazer de estar visitando um deles. Sem a prerrogativa do pagamento em dinheiro, que é a Clínica Pública de Psicanálise da Vila Itororó. Conheci 3 psicanalistas, estive com 3 psicanalistas dessa clínica no congresso, no último congresso presencial, foi o congresso de 2018, né? De lá para cá nós tivemos aí o problema da pandemia, né? No ABC Paulista, ali com meu amigo querido Leandro, de psicanálise, né? Psicanalista Leandro, onde o tema foi exatamente esse: pobre tem inconsciente. Parece que é o óbvio, mas parece que não, já que o atendimento ao pobre é barrado, né? Por um psicanalista que precisa cobrar caro, porque ele entende que ser psicanalista é ser um sujeito caro, né? É coisa de elite, aburguesamento, não é para qualquer um. E 2 versões da Clínica Aberta de Psicanálise, né? Uma na Casa do Povo e outra na Praça Roosevelt. Na Casa do Povo, eu estive pessoalmente, na Casa do Povo, presencialmente. Conheci ali o psicanalista Thales Absaber, né? Que é o psicanalista que está à frente desse projeto. Uma figura assim... Pensa num homem imenso, né? Acho que um homem de quase 1,90 m de altura. Um homem zarrão que você olha e fala, caramba! Mas um doce, sabe? De escuta, de a amabilidade das palavras. Um cativador. Eu fiquei encantado com o Thales. Tive o prazer de ouvi-lo por mais de 2 horas. Fiquei encantado com o Thales. Desde 2016 nós temos esse projeto lá em São Paulo, que se espalhou para o Brasil. Na cidade de Uberaba, Minas Gerais, tem uma querida psicanalista, Iná Nascimento, da qual sempre faço citação dela, né? Tive o prazer de estar num grupo de estudo com ela durante alguns anos, onde a Iná está à frente também da Clínica Aberta de Psicanálise, ali na cidade das Minas Gerais, na cidade de Uberlândia, desculpa, eu falei Uberaba não, mas de Uberlândia, Minas Gerais. No Espírito Santo também, alguns amigos psicanalistas ali, que fazem o trabalho também da Clínica Aberta. Vale lembrar que a Clínica Aberta, ela não é uma clínica social, no sentido da psicologia social, onde o sujeito paga um valor pequeno, né, simbólico. Não. Na Clínica Aberta é o mesmo sentido da Clínica Social de Psicanálise do Hélio Pellegrini, onde o sujeito não pagava absolutamente nada. E é complicado você falar isso, né? Porque como você fala de um espaço clínico sem a prerrogativa do pagamento em dinheiro, se o dinheiro em psicanálise é algo extremamente importante, tanto na leitura em Freud como na leitura em Lacan. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Porque todas essas clínicas que eu estou citando, e aqui no Rio de Janeiro sou responsável também pela Clínica Aberta, eu visitei esses projetos, conheci esse projeto para trazer a Clínica Aberta para o Rio de Janeiro, da qual eu atuo também na minha clínica. Todas convergem no sentido do reconhecimento de que a psicanálise tem um lugar de importância na civilização, em função dos efeitos do mal-estar social, não obstante constituinte na própria subjetividade, como apostando que o dinheiro não representa uma condição inequívoca
em termos de investimento libidinal, a realização de um tratamento. E aí, como afirma o psicanalista Cid Ascofaré, no seu artigo da subjetividade contemporânea, o dinheiro não é condição, não representa condição inequívoca em termos de investigação de investimento libidinal. Freud, no seu texto sobre o início do tratamento, novas recomendações sobre a técnica da psicanálise, enfatizou, inclusive, que havia casos em que a gratuidade não constituía entraves e poderia conduzir a excelentes resultados. Freud está dizendo isso. Embora, em dezembro de 1897, numa carta a William Fliess, está aqui nesse livro, né? Um livro que eu ganhei de presente da amiga querida, Jéssica Parmahane, psicóloga. Ela falou assim, Jário, quando eu penso em psicanálise eu lembro de você. E aí ela me deu esse livro, que é uma raridade, né? Correspondência completa de Sigmund Freud para William Fliess, de 1887 a 1904. São poucas as correspondências completas, né? Que se tornaram conhecidas. Essa é uma dessas. E aí, numa carta de Freud, de dezembro de 1897 para Fliess, ele afirma que o dinheiro e o ouro são muito frequentemente associados às fezes e às sujeiras, fazendo assim uma relação direta do dinheiro com o erotismo anal. 11 anos depois, Freud estabelece uma relação entre erotismo anal e 3 traços da personalidade. Lá nos 3 estados da sexualidade ele vai falar o saber, né? Aliás, ele vai falar que é a ordem, a parcimônia e a obstinação. E aí ele vai trazer as fezes como protótipo da castração, isto é, quando o sujeito começa a partilhar uma parte de seu corpo, situando-o no interior de relações sociais baseadas aí na troca. Conforme seus termos, né, como o próprio Freud escreve, as fezes representam a primeira dádiva da criança, uma espécie de sacrifício desta em troca da afeição da mãe, cedendo uma parte do corpo na relação com alguém que para ele é um objeto de amor. Cedendo uma parte, é o presente do bebê para a mamãe, que é o seu objeto de amor. Então, o dinheiro é isso. É uma parte do sujeito na relação com alguém que para este é objeto de amor. Mas será que o processo analítico só se realiza a partir de uma mediação dessa natureza? É preciso que haja dinheiro para que haja análise? De vez em quando eu recebo perguntas de alguns psicanalistas que fazem supervisão comigo, alguns psicólogos também, que me perguntam como é que é a questão da relação do dinheiro dentro da clínica. Outro dia eu participei de uma jornada em que o psicanalista dizia que tem que ser dinheiro em papel, não pode ser cheque, não pode ser cartão de crédito, não pode ser Pix, tem que ser dinheiro em papel. Olha, é de um absurdo você ouvir essas coisas, né? Pessoal que não lê Freud, não se atualiza, não entende a questão da subjetividade, da questão do capital, da lógica falocrática do capitalismo. Pensa que a única relação possível da análise, do analisando e do analista é mediado pelo dinheiro, né? E mais, será que podemos pensar em uma psicanálise para além dessa forma de mediação que é pautada numa economia de mercado capitalista? Podemos assim falar de um estranhamento em relação a esta espécie de psicogênese do dinheiro, tido como inerente dentro do tratamento analítico, considerando iniciativas que se dispuseram a manejar essa problemática de outras formas. Afinal, pergunta o próprio Tales, né? O que é ou não uma psicanálise? Como quando Freud referiu-se ao ouro de uma psicanálise pretensamente pura e ao cobre da sugestão, quando fora do cetim tradicional. Então, quando a gente está fora do cetim tradicional, não é mais o ouro da psicanálise, já virou o cobre da sugestão? Mas aí cabe reconhecer que a concepção da psicanálise como prática clínica situada no atendimento individual e sob o formato da clínica particular do profissional liberal que oferece o seu serviço acaba por polemizar com a ideia de uma clínica não mediada pelo dinheiro. Mas, Jário, se eu sou um psicanalista liberal, se eu sou um profissional liberal, se eu sobrevivo disso, se eu vivo disso, eu vou viver de quê? Se eu fizer uma clínica não mediada pelo dinheiro.
E é aqui que a clínica aberta vem contrapor a esse particular que precisa se pensar numa experiência da clínica que possibilite uma inventividade necessária para deslocar o dinheiro como condição única no contexto de uma prática analítica, onde o dinheiro não seja prerrogativa. Para o analista, seria não abrir mão do caráter transformativo que uma experiência de análise pode oferecer a todos, inclusive aos pobres. O que está em vigor na clínica psicanalítica aberta, na questão das políticas públicas, não é o dinheiro como única prerrogativa, mas o próprio caráter transformativo, a associação livre e diversas outras coisas. Lá em Tales, né, lá em São Paulo, tem essas três. Lá na clínica aberta, iniciada pela Iná Nascimento, o analista ele se dispõe de uma hora, de um tempo, dentro da sua própria clínica, para o atendimento gratuito. Assim também faço na minha clínica, né? Eu disponho, dentro da minha agenda, de horários onde gratuitamente ofereço o atendimento psicanalítico. E aí a gente se encontra com grupos de psicanalistas para discutir a abrangência desses atendimentos, dessas modalidades de atendimento. Nós temos a supervisão da clínica aberta, né? Discutimos com outros psicanalistas essas modalidades. Então, gente, essa é a pergunta, né? A psicanálise e políticas públicas não só é possível, mas como foi pensada pelo próprio Freud. Uma psicanálise para além da lógica do capital, uma psicanálise para além da lógica do pagar para estar ali. E a questão do apolítico, né? De uma psicanálise apolítica. Você vê que essa questão de uma psicanálise que o psicanalista tem que ser neutro, tem que ser apolítico, também é outra que não se sustenta. Bom, vamos então para a terceira pergunta, que é a seguinte. Jairo, eu sempre encontro diversos escolas oferecendo formação psicanalítica, com algumas delas oferecendo diferenciais, como venha estudar conosco, psicanálise, ensinamos sobre as 7 escolas psicanalíticas. Que escolas psicanalíticas são essas? Quantas escolas psicanalíticas existem dentro da psicanálise? Gente, essa questão de oferecimento de formação psicanalítica é complicada demais, né? Ontem um amigo mandou para mim uma formação psicanalítica. Olha, coisa louca que eu vou mostrar aqui, falar aqui para vocês. Até por uma questão de respeito a esse meu amigo, eu não vou falar o nome, né, da instituição e tal, porque para não termos problemas. Mas olha como é que a coisa está ficando muito louca. Recebi ontem, onde um grupo de psicanalistas oferece a formação psicanalítica para dentro da modalidade, onde na proposta da formação tem aí uma espécie de um outro saber, né, que tornaria assim o curso muito mais desejante, porque o sujeito oferece dentro da formação a possibilidade das pessoas terem o domínio aí de uma psicanálise moderna, americanizada, estadunidense, né? Uma psicanálise estadunidense, um novo modelo vindo dos Estados Unidos, estou tentando achar aqui ele, um novo modelo dos Estados Unidos que oferece a psicanálise com umas descobertas da NASA. Loucura total, né? Descoberta da NASA, psicanálise com laser tox. Rapaz, estou tentando achar aqui, não estou conseguindo achá-lo aqui. Psicanálise, tentando achar que a chamada dele, que a coisa de um nível, de um absurdo. E a gente tem visto muito isso. Eu recebi também um outro que falava sobre psicanálise formada para pastores, só para pastores, específica para pastores.
em um outro que fala de uma psicanálise kardecista, a psicanálise kardecista, em um outro que oferecia uma psicanálise espiritualizada, uma psicanálise com coaching. Enfim, você tem diversos... não estou conseguindo achar aqui, depois eu pontuo aqui, mas não estou conseguindo achar a mensagem. Então, psicanálise com coach, psicanálise com PNL, psicanálise com hipnose, psicanálise com florais de bar, psicanálise para pastores, psicanálise kardecista, psicanálise com laser. Loucura, né? Eu não quis nem acreditar nisso. Psicanálise com laser. Ai, ai. Cara, eu tenho que achar isso aqui e mostrar pra vocês. Pra vocês verem que não... Tem coisas que a gente fala e o pessoal não acredita. Tem coisas que a gente fala e o pessoal não acredita. Ai. Mas enfim, não estou conseguindo achar, não vou perder meu tempo com isso aqui para a gente não ficar perdendo tempo. Então a questão você viu que são dezenas de mensagens, centenas de mensagens que eu recebo, né, as pessoas fazendo perguntas sobre psicanálise. Então o sujeito oferecia um curso de psicanálise, onde nesse curso de psicanálise, nessa escola de psicanálise, se aprendia uma nova modalidade, uma modalidade muito diferenciada, que vinha dos Estados Unidos, onde psicanálise com laser, aprovado pela NASA, coisa toda. Uma outra amiga mandou para mim um curso de psicanálise, onde o sujeito dizia que psicanálise é uma nova modalidade de psicanálise, extremamente reconhecida, um sucesso imenso, onde ele falava de psicanálise, pneuma-psicanálise. Para quem não sabe, pneuma é uma palavra grega, né, que significa espírito. E aí o cara trazia essa psicanálise teológica, uma psicanálise misturada com teologia, onde era a psicanálise do Espírito Santo. Pneuma-psicanálise. Ele dizia que era uma psicanálise do Espírito Santo, com uma revelação do Espírito Santo, e era uma nova modalidade, onde o psicanalista era movido como instrumento de Deus, dentro dessa questão psicanalítica. E aí você tem essa outra, onde ele vai, né, falar sobre psicanálise para pastores. E aí ele coloca a psicanálise como... Ele falou assim, coloque é uma técnica, a psicanálise como uma técnica divina para cuidar de vidas criadas por Deus. Coloque isso no seu ministério, psicanálise com aplicação cristã. E aí você tem essa também, né? Nós estudamos as 7 escolas psicanalíticas. E por aí vai. Então eu vou dividir essa pergunta em duas. Vem estudar conosco, ensinando sobre as 7 escolas psicanalíticas. A primeira pergunta eu vou falar sobre as escolas psicanalíticas e depois eu vou falar sobre a Santa Psicanálise com essas aplicações as mais loucas possíveis. Para finalizar mostrando os 2 livros, né, do Hélio Pellegrino e do Eduardo Mascarenhas. E aí a gente vai falar então dessas outras psicanálises loucas aí. Bom, o livro que eu quero invocar agora é esse aqui, ó. O Tronco e os Ramos, do Renato Menza. Renato Menza é um dos maiores psicanalistas do Brasil, com reconhecimento internacional, onde nesse livro ele vai falar sobre os estudos da história da psicanálise. A psicanálise tem uma história. E aí o Renato Menza, nesse livro de 700 páginas, ele vai falar sobre o tronco e os ramos, estudos da história da psicanálise. Nesse livro, o Renato ele vai falar sobre a questão de como a formação das escolas psicanalíticas aconteceram. Então, assim, essa pergunta sobre escolas psicanalíticas é muito interessante, porque ela acaba sendo uma marca, né, diferenciada de atrativo de marketing. Olha, quem não quer ter o desejo absoluto, né? Então, entre estudar numa escola lacaniana, estudar numa escola freudiana e estudar numa escola que tem as 7 escolas, eu quero a que tem as 7, eu quero aquela que tem tudo. Esse é o discurso atravessado pelo cartesianismo. Então, assim, isso é muito bonito no marketing. Mas como diz o Quevedo, né? Isso não existe.
Então, o Renato ele escreve esse livro exatamente para esclarecer os vínculos entre as escolas e as obras freudianas. Daí ele vai afirmar que há em Freud 4 modelos metapsicológicos. 4 modelos metapsicológicos. Cada modelo baseado numa matriz clínica, né? E ele enlaça aí as diversas correntes psicanalíticas que privilegiam aberta ou veladamente uma delas, uma desses 4 modelos. E aí, generalizando para toda a mente, derivando de um desses modelos suas hipóteses centrais sobre o funcionamento psíquico. E a partir, então, desses 4 modelos, que o Meza vai falar de 4 grandes troncos que brotaram da raiz freudiana. Quais são esses troncos? A escola kleiniana, a escola lacaniana, a psicologia do ego americana e a escola britânica das relações de objetos. 4 modelos, 4 troncos. A psicanálise, Renato Meza vai deixar bem claro que a psicanálise não é sinônimo de pensamento de Freud. Pois se psicanálise fosse sinônimo de pensamento de Freud, nós teríamos aí um problema sério, né? Porque aí ele não somente foi o primeiro, como o único seria o último. Então, embora Freud ocupe um lugar privilegiado na psicanálise, a psicanálise continua para além do próprio Freud. Vale lembrar que a gente tem muita autocrítica em relação a Freud. A própria psicanálise tem. Quando surge o movimento feminista vai traçar diversas críticas ao pensamento freudiano. A própria Melanie Klein vai trazer uma crítica sobre a primazia da psicanálise freudiana em relação ao pênis, e esquecendo que o primeiro objeto de alteridade não é o pênis, mas o seio materno. Simone de Beauvoir vai criticar o fato de Freud dizer que o corpo feminino, né, que a anatomia era destino. Como se o fato de você ter útero e ser mulher, você é obrigado a parir. Né? E você foi destinada a isso. E aí ela vai dizer que ninguém nasce mulher, se constrói mulher. E aí a teoria de corporeidade de Merleau-Ponty vai criticar também muito essa questão desse corpo anatômico destinado pela anatomia em Freud. Herbert Marcuse vai criticar o Freud no seu Édipo como um fato universal. E ele vai dizer, olha, mas como é que o Édipo pode ser universal se Freud está aqui analisando uma família vienense, burguesa, branca, cis, heterogênea, né, como a gente vai dizer? Como é que aplica esse modelo para outras famílias, para outros modelos familiares que não esse? E aí você tem outra crítica acirrada da psicanálise, inclusive da psicanálise lacaniana, que é o Deleuze e o Guattari, com o anti-édipo, né? Que não é uma anti-psicanálise, mas uma crítica à psicanálise e uma crítica a Lacan. Então, assim, a psicanálise ela vai para além de Freud, ela foi se desenvolvendo a partir de outros temas, a partir de críticas, né? A partir de outras teorias que vão surgindo. Então, o que define para o Renato Meza, o que define uma escola psicanalítica é a matriz freudiana. Se ela deriva ou não de Freud e o que propõe para além de Freud. Dessa forma, só há de fato 4 escolas que vêm dele. Porque essas 4 escolas, que o Renato Meza vai chamar de os 4 troncos, corresponde a esses 4 modelos, né? Corresponde desses 4 modelos, que é o que caracteriza aí a psicanálise, que são os modelos metapsicológicos. Então ele vai dizer o seguinte, aqui na página 30, considerada do ponto de vista epistemológico, a obra de Freud se desdobra em 4 modelos, né, metapsicológicos. O primeiro modelo existe uma teoria geral da psique, expressa em termos de um aparelho psíquico constituído por vários lugares ou instâncias em conflitos entre si, e nos quais circula algo caracterizado em termos metafóricos como energia suscetível de variações quantitativas e geográficas. Há, portanto, uma tópica, uma dinâmica e uma economia psíquica. Então aqui você tem, né, o primeiro modelo, que é o modelo do ponto de vista metapsicológico, a metapsicologia. Em segundo lugar, uma teoria da gênese e do desenvolvimento da psique, uma espécie de modelo esquemático universal
que cada indivíduo refaz e preenche em sua própria história concreta. Por exemplo, a sucessão das fases libidinais, a travessia de Édipo, etc. Em terceiro, em consequência das duas primeiras dimensões, existe uma teoria das várias soluções possíveis para os conflitos fundamentais. Soluções que determinam a emergência de estruturas neuróticas, perversas ou psicóticas, com suas fixações e defesas características. Há, portanto, uma teoria do funcionamento normal e patológico da psique. E o quarto, em função das outras três, há uma concepção do processo psicanalítico, isto é, das modalidades de intervenção capazes de modificar em certa medida o funcionamento psíquico e dos obstáculos que se antepõem a esta finalidade, tanto do lado do analista quanto do lado do paciente. E aqui se situam noções como transferência, resistência, interpretação, etc. Pois bem, considerarei fundadoras de escolas psicanalíticas aquelas obras que tematizam de modo original e coerente estas quatro dimensões, convergente e sistemática de uma metapsicologia. Quais são essas quatro dimensões? Convergência sistemática de uma metapsicologia, uma teoria do desenvolvimento, uma teoria psicopatológica e uma teoria do processo terapêutico. E aí, nesse critério, o Renato Meza vai dizer que só tem 4 escolas. A Melanie Klein, Jacques Lacan, os fundadores da psicologia do ego, que é Hartmann, Chris e Lovestein, e os analistas independentes britânicos, reunidos em torno da teoria de relações de objeto, como Fairbairn e Winnicott. Pronto, 4 escolas. Então, na sua metapsicologia, essas 4 escolas preservam a descoberta básica de Freud. Então, na metapsicologia, o inconsciente. A ideia fundamental do conflito psíquico, né? Em sua teoria de desenvolvimento, mantém a ideia essencial de uma permanência do infantil no psiquismo adulto. Na sua teoria de funcionamento normal e patológico, opera com a categoria basilar de defesa, em consequência da qual o sintoma se define como compromisso entre forças psíquicas opostas na forma de conduzir o processo analítico e de refletir sobre ele. Trabalha com os processos e com os conceitos de transferência de resistência, em virtude do que utiliza como meio privilegiado de intervenção terapêutica a interpretação do discurso produzido durante a sessão. E aí ele finaliza dizendo que tem uma dificuldade em reconhecer em Wilfred Bion como uma quinta escola, que embora ele se trate de um pensamento do original, ele diz assim: não estou seguro de que seus trabalhos preencham todos os critérios enumerados no decorrer desse artigo para qualificar ele como uma escola. Se o estudo mais aprofundado dele vier a me persuadir de que eu faço, não verei qualquer problema em considerá-la como base de uma quinta escola. Mas para ele o caso de Bion ainda é incerto, e aí ele fala então só de 4 escolas, de 4 troncos, das quais a psicanálise se origina. Então ele fala: o tronco, Freud, né? O tronco é os 4 troncos. A raiz é Freud. Daí sai 4 troncos. E os ramos, que são os diversos. Aí ramos tem vários. Troncos só tem 4. 4 escolas, 4 troncos. Melanie Klein, a clínica londrina, né? A clínica kleiniana londrina, a clínica lacaniana, a psicologia do ego, com Hartmann, Chris, Lovestein, e os analistas independentes. O próprio Bion ainda está ali oscilando, né, orbitando em torno aí de Winnicott. Então ele vai falar aí das relações de objeto, é o que a gente vai chamar de psicanálise relacional, que é Fairbairn e Winnicott. Então você tem aí em Melanie Klein, né, uma clínica diferenciada a partir das contradições de Melanie Klein junto com Freud, né, as contradições de Melanie Klein, a questão da primazia do seio. Em Lacan você tem o retorno da clínica pulsional, da pulsão. Na clínica do ego você tem uma ênfase maior naquilo que vai ser chamado de psicologia do ego. E nos psicólogos independentes, nos psicanalistas dependentes, né, o Winnicott, você tem aí a relação de objetos, você tem o que a gente vai chamar de clínica relacional.
Por último, lá, quando você terminar de ler as 700 páginas, o Renato Meza vai dizer o seguinte, ó. A teoria, lá na última página, ele vai finalizar dizendo o seguinte, ó. A teoria psicanalítica é bela, mas é muito árdua. A teoria psicanalítica é bela, mas é muito árdua. Então não pensa, vamos estudar isso. Aí o pessoal inclui Jung nessa parada, aí você tem a galera aí dizendo, desculpa, bati na tela aqui. Aí você tem o pessoal dizendo, eu sou um psicanalista junguiano. Essa coisa também de psicanalista junguiano se deve a erros de traduções. Quando você pega o livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarice Spíncula, aliás, uma leitura prazerosíssima, eu tenho toda a coleção da Clarice Spíncula, recentemente adquiri a mais nova tradução dela para o português, que ainda não tinham lançado, né, que é os contos dos irmãos Green, traduzido por ela. Peraí que minha biblioteca não está aqui perto, senão eu ia trazer para vocês verem. A Clarice traduziu os contos dos irmãos Green selecionado, né? Ela seleciona os contos e traduz eles na íntegra e vai fazendo pontuações, é um livro muito interessante. Na tradução do livro para o português, ela vem sendo apresentada como psicanalista junguiano, porque os tradutores quase sempre têm dificuldade de entender a linguagem psicanalítica. Não é à toa que a gente tem um problema sério de tradução em Freud. Problema esse que já gerou debates. O próprio Lacan vai falar da tradução da palavra trieb para o inglês, que vão traduzir instinto, quando na verdade é pulsão. O Rubem Alves vai criticar os tradutores do Nietzsche, quando traduziram esser homo e traduziram para super-homem. E Rubem Alves vai dizer, cara, super é uma coisa fechada. Quando você olha para o super-homem, é uma coisa que já fechou, que já encerrou, que não se sabe mais não. Uma coisa super é uma coisa terminada. Deveria traduzir, a palavra esser homo deveria ser traduzida para transbordante, o homem transbordante. E aí ele dá todo um estudo sobre isso, sobre essa tradução. Então a questão de tradução é complicada, porque quase sempre os tradutores eles estão traduzindo na íntegra, na gramática, e não na questão conceitual, né? É muito difícil, não é à toa que alguns livros estão sendo traduzidos por tradutores que também dominem aquele tema. Então você tem a Civilização Brasileira, por exemplo, que está traduzindo as obras freudianas a partir de tradutores que dominam o idioma alemão, mas que também são psicanalistas, ou seja, conhecem a teoria psicanalítica. Então é uma tradução diferenciada, uma tradução com muito mais riqueza de detalhe, uma tradução que não se perde. E esse é o problema da tradução, né? Um psicólogo junguiano, ele é um psicólogo junguiano, ele é um analista. A psicologia junguiana também é conhecida como psicologia analítica, ou psicologia profunda, ela é conhecida por esses três nomes. É a psicologia das sombras, dos arquétipos, então é conhecida como psicologia profunda, ou psicologia analítica, ou psicologia junguiana, porque leva o nome Carl Gustav Jung, que foi psicanalista, amigo de Freud, primeiro presidente da IPA, mas que divergia em Freud em alguns conceitos cruciais para a psicanálise, principalmente no conceito da pulsão. Para Jung, as coisas não se definiam somente dentro da questão da libido, das questões sexuais. Para Jung, havia outras coisas que influenciavam. E aí ele vai chamar essas outras coisas de arquétipos. Dentro da teoria da psicologia de Jung, existem 16 personalidades. Dentro da teoria da psicanálise, você tem id, ego, superego, com as instâncias psíquicas, que não são estáveis, não são estanques, mas são dinâmicas, né? Que é a neurose, a psicose, a perversão. Enquanto que na psicologia analítica você tem esse desenvolvimento de 12 arquétipos, 16 personalidades. Então, assim, o que Jung tem a ver com psicanálise? Nada. A psicologia analítica se desenvolveu para um outro lado e se tornou uma psicologia própria. Mas você tem essa confusão, você dizendo, eu sou psicanalista e sou junguiano. Gente, uma coisa diverge com a outra, né? Uma coisa diverge com a outra. Não dá para encaixar as duas teorias na mesma clínica, elas divergem. Embora em alguns pontos elas dialogam, em outros pontos elas divergem. Eu tenho um relacionamento muito bom com diversos psicólogos junguianos. Um deles, querido amigo professor Rodolfo, inclusive convidei para estar na jornada com a gente em abril, né? Nós tivemos agora a jornada no início de abril, ele estará conosco na nossa segunda jornada em agosto.
Rodolfo é um amigo querido, é um psicólogo junguiano, responsável pelo curso de psicologia da Universidade Veiga de Almeida, aqui no Rio de Janeiro. Um sujeito que tem um saber fabuloso, né? É professor, é supervisor, é analista, mas não é psicanalista. E que deixa bem claro, não sou psicanalista. A psicanálise dialoga, mas também diverge em alguns pontos, né? O que Jung vai chamar de inconsciente coletivo, Freud vai chamar de memória filogenética. Mas não é a mesma coisa, em alguns momentos tardivencia. Né? Lacan vai falar sobre a importância de memórias transgeracionais. Mas essas memórias transgeracionais não tem nada a ver com vidas passadas, não tem nada com outras questões que outras psicologias abordam. O próprio Brian Weiss, psicólogo americano, escreveu um livro que se tornou best-seller, Muitas Vidas, Muitos Mestres. E que psicanálise não tem nada a ver com essas coisas. Não é que a psicanálise seja uma verdade absoluta. É que a psicanálise é a psicanálise. Não é à toa que o Conselho Federal de Psicologia reconhece 12 abordagens terapêuticas, dentre estas a psicanálise. Então, eu acho que a gente pode ir para a segunda parte dessa pergunta dessa pessoa, né? Deixa bem claro aí que escolas psicanalíticas só são 4, de acordo com o Renato Menza, 4 troncos. Ele explica por quê e eu li para vocês aqui. E aí, finalizando a nossa última pergunta, né, que é essa dessa psicanálise cristã, essa técnica divina para cuidar de vidas criadas por Deus, né? Essas outras psicanálises misturadas com diversas outras coisas. Jair, qual é a melhor escola? Cara, eu vejo essas perguntas diárias. Qual é a melhor escola de formação psicanálise? Cara, escola nenhuma forma psicanalista. Psicanalista é de um desejo sustentado, né? As escolas, elas trazem a teoria. Aí algumas falam assim, nós trazemos a teoria, nós temos o tripé analítico. Teoria, análise didática e supervisão. Aí tu vai preencher lá uma folhinha com 30 análises. Isso não é análise, como diz o contado, pro inferno essa escola, que pontua 20 análises, 30 análises. Cara, análise é continuada. Tenho 19 anos de analista, 19 anos que faço análise e vou continuar. A análise é continuada, até porque o sujeito analítico, ele só vai com o seu analisando até onde ele foi com o seu analista. Então não tem essa coisa de, eu fiz essa análise aqui, eu tenho esses 20 marcador como se fosse, né, peça, como se fosse iFood, né? Peça 10 vezes e ganha um prato. Não é isso. Faça 20 análises e ganhe um diploma. Não é isso. Psicanálise não é isso. O Jorge Forbes, ele afirma que a psicanálise, né, o psicanalista de São Paulo, grande psicanalista de São Paulo, analisado pelo Lacan, né, fundou aqui a escola de psicanálise lacaniana junto com Jacques Alain Millet, que é o genro de Lacan. O Jorge Forbes, ele afirma ser a psicanálise um saber que não sabe de si. O analista é o elemento que, por um tempo, faz a ligação entre o saber que não sabe de si, da associação livre e o analisando. E a distância entre esse saber que não sabe de si e o analisando é o que Lacan vai chamar de real. E assim ele questiona quais os caminhos, quais as consequências que esse saber que não sabe de si, né, que uma prática desse saber, que uma prática do inconsciente pode tomar em relação ao real. E aí ele vai dividir esse caminho do analista, que a gente pode chamar aqui, vamos pegar aí o Star Wars, né? Quem nunca viu Star Wars, né? Ainda não sabe o que é ser psicanalista, né? A importância aí da jornada do herói, do mito de Joseph Campbell. Aliás, tem muita coisa de psicologia analítica, ela é toda psicologia analítica, né? Joseph Campbell adorava o Jung, e aí ele escreve aí as máscaras do herói, né? A jornada do herói, que é de onde o autor do Star Wars baseou para escrever e fazer os seus filmes, né? A história aí do Anakin Skywalker, Luke Skywalker, Darth Vader, dessa galera toda aí, na jornada do herói. Então, vamos lá para a jornada do herói. Qual é a jornada que o analista tem que fazer para ser analista? Jorge Forbes fala que há 3 caminhos. O caminho científico, o caminho religioso e o caminho psicanalítico. Qual dos três caminhos você está trilhando nesse seu desejo de se tornar analista? E aí cabe a pergunta de Jorge Forbes,
um livro que ele lançou em 2016, se eu não me engano. Você quer o que você deseja? Vamos lá, vamos ver se você quer o que você deseja. Depois, se vocês quiserem, vocês podem procurar esse artigo dele, né, onde ele fala desses 3 caminhos, o caminho científico, religioso e psicanalítico, porque eu vou ficar aqui no caminho religioso, né, nessa possibilidade de uma psicanálise cristã, de uma psicanálise para pastores, de uma psicanálise que é o ministério, de uma psicanálise para cuidar de vidas criadas por Deus. No caminho religioso, ele diz assim, inclusive é aqui que se agrupam as diferenças deslocadas entre os analistas, o velamento de sua real identidade. A religião é a prática que tem a capacidade de ligar o saber que não sabe de si e o sujeito, através de um elemento terceiro que realiza a conexão. Podem se prestar esse papel uma pessoa, uma teoria ou uma instituição. Então vamos lá. Primeiro, a pessoa, né? Vale lembrar, o religioso é aquele que... a religião é aquela que é a prática que tem a capacidade de ligar o saber que não sabe de si, ou seja, o inconsciente, ao sujeito, através de um elemento terceiro. Qual é o elemento? Primeiro, vamos lá para a pessoa. Seriam as tentativas de se dizer psicanalista porque se conviveu, né? Porque foi analisado, estudado, discutido, visitado, namorado, brigado, supervisionado com esta ou aquele psicanalista eminente. Tudo isso pode ser muito importante, mas nenhum desses eventos configura critérios radicais de discernimento. Tem até uma história que diz assim, não é que o cara fala assim, não, mas eu frequentava a casa de Freud, por isso eu sou psicanalista. Aí o cara falou assim, pô, mas o carteiro frequentava a casa de Freud todos os dias e nem por causa disso ele era psicanalista. Então não é porque eu frequento uma instituição que eu sou psicanalista. Não é porque eu sou amigo do psicanalista proeminente que eu sou psicanalista. Não é porque eu sou analisado, não é porque eu estudo, não é porque eu discuto, não é porque eu visito, não é porque eu namorei, não é porque eu briguei, não, nada disso. Porque eu fiz peso, nada disso, nada disso. Nenhum desses eventos configura critérios radicais de discernimento. E aí a gente vai para o segundo ponto, que é a questão teórica, os velamentos teóricos, né? Então, já vimos que não é pela pessoa, então é pela teoria. Hoje mesmo o rapaz perguntou assim para mim, por onde eu começo com as leituras de Lacan para entender Lacan? Eu falei, começa pelo seminário 1, onde o Lacan propõe no seminário 1 retornar à leitura de Freud. Agora, tem um problema aqui. Como é que você vai começar o seminário 1 de Lacan, onde ele propõe o retorno a Freud, se você não leu Freud? Então começa onde? Começa em Freud. Aí um outro perguntou assim, já li toda a obra de Freud, o que eu faço? Leia de novo. São coisas muito óbvias, mas as pessoas se esquecem disso, né? Então, não é porque eu li toda a teoria de Freud, li todos os seminários de psicanálise do Lacan, que agora eu vou colocar o meu livrinho debaixo do braço, pegar o meu certificado, pegar a minha carteirinha e pronto, sou psicanalista. Não. Aqui aliaria o uso da teoria não como instrumento em referência a uma clínica, mas como um fim em si. Para quem ser freudiano, kleiniano, bioniano, lacaniano é um fim em si. Bom, então como eu frequentei um cartel lacaniano, eu agora sou psicanalista lacaniano. Ou como eu frequentei um cartel winnicottiano, kleiniano, bioniano e por aí vai. Os nomes são os demais. É um fim em si. Não importa para esses o efeito do seu trabalho. O que eles buscam é que seu fazer se coadune com a ideia que tem do que seria catalogável numa dessas filas ocorrentes. Realizam a imaginarização da teoria, seguindo mais as leis do mercado que a eficácia terapêutica. É como no samba, onde o sujeito veste uma camisa listada de uma escola e sai por aí se esquecendo que tudo acaba na quarta-feira. E normalmente, para os analisandos, a quarta-feira é cinzas. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube, aliás, eu tenho um áudio no meu canal de podcast, que não se esqueça do canal, né? Freud está on, onde eu digo que antes só do que mal analisado. E aí eu falo sobre o psicanalismo. Para você que não sabe o que é psicanalismo, nunca ouviu falar do psicanalismo, vale a pena você
assistir aí o psicanalismo, né? Ouvir esse áudio. E aí, por último, nós temos os velamentos institucionais. Com muita frequência nas instituições psicanalíticas se escamoteiam as condições internas e política partidária, ocupa o espaço do analítico. E aí ele vai citar o Lacan, né, quando funda a Sociedade de Ajuda Mútua contra o Discurso Analítico, que é a sigla criada por Lacan para alertar os perigos dos pactos de significação que insistem em domar o mal-entendido do real do inconsciente, que faz nessas instituições seu retorno em sintoma. Deve aqui também ser lembrado aqueles que sustentam sua prática psicanalítica a partir de formações em instituições não analíticas. Agora mesmo acabei de receber um convite pelo WhatsApp de uma formação psicanalítica onde o sujeito fala, venha para a formação, tal, mas ó, se não for psicólogo, se não for médico, nem se inscreva. Pô, pois é, então você tem uma prática psicanalítica, e daí Lacan vai fundar a SAMCDA, né, que é a SAMCDA, que é a Sociedade de Ajuda Mútua contra o Discurso Analítico, onde ele vai fundar essa instituição, né, Lacan tinha essas jogadas, exatamente para se contrapor a esse grupo de pessoas que sustentavam a prática psicanalítica a partir da sua formação em instituições não analíticas, sobretudo as faculdades. E aí, nesse caso, você tem o cara que é psicanalista porque é médico, ou ele é psicanalista porque ele é psicólogo, ou ele é psicanalista porque ele é filósofo, ou sei lá, o que mais que seja, mas esse é o discurso que sustenta o exercício clínico dele. Aqui, ó. Queria indicar aqui o livro Universidade, Psicanálise e Sociedade, que vai trazer esse discurso sobre isso. A inclusão, né, da psicanálise no ensino universitário seria considerada, sem dúvida, com satisfação, por todo psicanalista, vai dizer Freud. No entanto, é também evidente que, de sua parte, o psicanalista pode prescindir da universidade sem qualquer prejuízo para a sua formação. E aí Lacan vai dizer, quando qualquer retorno a Freud que nem seja um ensino digno desse nome, só se produzirá pela via mediante a qual a verdade mais oculta manifesta-se nas revoluções da cultura. Essa via é a única formação que podemos pretender, transmitir àqueles que nos seguem. E ela se chama um estilo, é o que Lacan vai dizer. Então, assim, o psicanalista que sustenta a sua prática a partir do discurso de que ele é psicólogo, de que ele é médico, de que ele é filósofo, de que ele é isso, não é psicanalista, né? O que sustenta o discurso dele, a clínica dele é esse discurso, então ele não sustenta. O caminho de ser psicanalista só tem um. É o que vai dizer o Lacan. Um estilo. É o caminho psicanalítico. Onde ser analista é saber conduzir uma análise do começo ao fim. Sobre o começo, a gente tem muita coisa para falar. E aí eu quero indicar esse livro aqui para vocês. Ó. Sobre o começo, a gente tem muita coisa para falar. O Pecado Original da Psicanálise, porque é o livro, esse aqui conta, né, sobre Lacan e a sua expulsão da Associação Internacional da Psicanálise. Né, exatamente por conta dessa causa nomeada pelo Lacan de Pecado Original da Psicanálise, fez com que o seu ensino passasse a não ser reconhecido como legítimo e ele foi expulso. Tá aqui. Sobre isso a gente tem muita coisa a falar. Agora, o problema é sobre o fim. Interrompe-se uma análise pelas razões mais variadas. Cansaço, resolução de um sintoma circunstancial. Né? O sujeito veio para a clínica porque tinha medo de dirigir. Bom, ele voltou a dirigir, então era um sintoma circunstancial, está resolvido, ele termina. O cansaço, né? A falta de dinheiro. A gente está no período agora de pandemia. Muita gente deixou de fazer análise porque está sem dinheiro. De tempo. O sujeito não tem mais tempo. Mudou, está no outro emprego, que não dá tempo para ele fazer análise. O sujeito mudou de cidade. O sujeito casou. Né? O sujeito se divorciou também. O sujeito quer mudar para um analista melhor. Né? Tem isso também. Né? O sujeito vai romper com esse analista aqui porque ele soube que esse outro analista ali é melhor, porque inclusive ele é um analista de data.
Supõe-se que o analista de datas são os melhores, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que mora aqui no Rio de Janeiro, vai fazer análise de quinzenal com um psicanalista lá de São Paulo, que cobra uma fortuna, porque para ele é o melhor psicanalista que tem no Brasil. O sujeito cobra aí R$600 por uma análise, né? Por sessão. O cara cobra R$600 por sessão e ele viaja daqui para São Paulo, ou seja, paga hotel, paga estadia, porque o cara é o cara. E ele vai lá. Então você tem isso. E aí o sujeito também termina porque não tem mais nada para falar. Ontem eu recebi a ligação de um amigo em relação à terapia dele, que ele dizia, cara, eu chego lá, fico olhando para minha psicóloga, a psicóloga olha para mim, e eu pergunto, e daí? Ela fala você, e eu não sei mais o que falar, e ela também não diz nada, e aí? Não tem mais o que falar. Ou porque virou amigo. Também tem isso. Não, eu vou encerrar minha análise contigo porque a gente agora virou amigo e não dá pra falar com amigo e tal. Ou virou inimigo, que é o mais comum, né? Eu quero que o psicanalista morra, vou denunciar ele, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ou porque agora o sujeito faz parte da mesma instituição, né? E são os critérios aí nada psicanalíticos. Bom, aí eu quero indicar esse aqui, ó. Psicanálise Interminável ou Com Fim Possível, do professor Theodor Lovenkral, brasileiro, né? Um dos primeiros livros no Brasil a falar sobre término da análise. Ou não, né? Ou a psicanálise interminável. O final da análise tem a ver com se habituar ao real do inconsciente, gente. Um real silencioso da palavra que falta para juntar o saber que se articula livremente. Um saber que não sabe de si. E o sujeito ávido de resposta que ele minora o sofrimento. Eu tenho um analisante que ele fala assim, e eu vou saber? E eu vou mudar meu comportamento? E eu vou me tornar o líder melhor? E eu vou fazer com que as pessoas me sigam mais? Ou seja, o sujeito está ávido, né? Por respostas que diminuam nele o sofrimento. Pois quem procura uma análise sofre. É sempre bom lembrar isso. E não devemos confundir preocupações humanistas com soluções humanistas. A psicanálise não é uma solução humanista para o mal-estar do homem, embora se ocupe dele. Na psicanálise há o momento do ato, há um basta ao dizer infinito da associação livre, há uma escolha forçada. Chega o momento de se dizer é isto ou eu quero. No ato não há garantia de saber anterior que justifica a ação. Como na ciência, por isso todo ato é arriscado, é da ordem da aposta. Um ato é um bem dizer. Na religião há o ato, igual na psicanálise. Porém, um risco na religião está abrandado por ser um ato de fé. Eu não sei, mas alguém sabe e esse alguém zela por mim. É por isso que quase sempre o sujeito vai trocar a terapia pela religião. E na religião ele tem um ato que é abrandado aí por ser um ato de fé, eu não sei. Mas alguém sabe, e esse alguém zela por mim, esse alguém vai cuidar de mim. O que não existe na psicanálise. Porque aí você não tem um bem dizer, mas você tem um dizer de um bem. Como discernir o momento, o bom momento do fim da análise, onde eu analisando da prova, da sustentação do inconsciente, sem responder a esse real, nem com a loucura e nem com a morte. E aí Lacan diz que ao fim de uma análise, o que nós temos é um analista. É isso. Ao fim de uma análise. Agora, que fim nós estamos falando? Né? Que análise é essa? Onde o sujeito, agora, dá prova da sustentação do inconsciente sem responder a esse real. Nem com a loucura, nem com a morte. E aí, como vai dizer o filósofo Albert Camus, diante do absurdo, o sujeito só responde de duas formas. Ou com a loucura, ou com a revolta. Ou com suicídio, né? Com a revolta ou com suicídio. Então, assim, a loucura e a morte é o suicídio. Quase todos respondem diante do real, diante desse inconsciente, da sustentação desse consciente que tenta responder a esse real. Como diz o Albert Camus, diante do absurdo, o sujeito responde ou com a revolta ou com o suicídio. A maioria é o suicídio. O suicídio é isso. A loucura, o suicídio do desejo, ou a morte, o suicídio do ser. O psicanalista responde a isso
com a revolta. Não se faz um psicanálise, não se faz um psicanalista sem um pouco de subversão, é o que vai dizer Sigmund Freud. Bom, foram 4 perguntas. Vocês veem que essas perguntas não são fáceis de serem respondidas. A intenção aqui não é fechar, não é responder, mas provocar reflexões. Você que acompanhou esse seminário de 1 hora e 40 minutos, se você gostou, curte aí, indique para outras pessoas, siga o nosso canal, siga também o nosso canal lá no podcast Freud Tá On, ouça os áudios onde propõe sobre religião e repressão, da sexualidade, diversos temas muito interessantes. E veja os nossos outros vídeos que estão aí no nosso canal. Um abraço a cada um de vocês e boa noite a todos, todas e todes.